Muito obrigado. Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar a Sra. Embaixadora e, desde já, agradecer-lhe a disponibilidade que tem tido para vir ao Parlamento, tratar de um conjunto de matérias, muito particularmente na relação entre o Reino Unido e a União Europeia e na relação do Reino Unido com Portugal. E, por vezes, não é normal ver o corpo diplomático tão próximo dos Parlamentos e, realmente, numa matéria que é tão cara para os portugueses e para os europeus, é bom ver a representante diplomática do Reino Unido vir ao Parlamento português discutir de forma aberta com os deputados, e isso parece-me importante e gostava de o salientar, independentemente de estar a cessar funções, é a vida de uma diplomata. Aproveito uma vez mais para lhe agradecer em nome do PSD e desejar-lhe o maior sucesso na sua carreira diplomática, para bem, eventualmente, até de questões que hoje estamos aqui a discutir. É verdade, quando falamos da relação com o Reino Unido e quando temos aqui a embaixadora do Reino Unido, nós somos obrigados, tal e qual como a Sra. Embaixadora fez, de falar da questão do Brexit, da decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. Isto tem consequências, desde logo, para a União Europeia, mas tem consequências para a relação que Portugal tem com o Reino Unido, que passava muito pela União Europeia, e agora também com consequências evidentes para a relação bilateral, que vai, como é evidente, ter outras componentes e nas quais devemos trabalhar. E, portanto, temos aqui um grande desafio. E até um grande desafio para a nossa diplomacia, porque a relação bilateral vai obrigar, certamente, a tratar de temáticas que até aqui não tínhamos possibilidade de o fazer, porque estávamos integrados num espaço comum e com decisões comuns, e espero que a relação bilateral seja uma pequena relação bilateral no seguimento da saída do Reino Unido, porque se o Reino Unido estiver a estabelecer relações bilaterais muito fortes com muitos países, quer dizer que o acordo abrangente que a Sra. Embaixadora levantou não foi conseguido e nós queremos que ele seja conseguido. Quanto ao Brexit, continua a haver muitas incertezas recentemente tivemos aqui o negociador-chefe, o Sr. Barnier, que diz que é importante acabar com essas incertezas e, portanto, é necessário avançar rapidamente com a negociação. E também temos informações que o Reino Unido tencionava apresentar até ao próximo Conselho Europeu um documento, uma espécie de livro branco, concretizando um conjunto de propostas para o acordo. E a pergunta que lhe faço, porque já há informações que já não vão nesse sentido, que o Reino Unido não fará a entrega desse documento antes do Conselho Europeu, se o fará ou não, para realmente termos uma noção daquilo que eventualmente vamos trabalhar para um acordo alargado e uma parceria ampla, como a Sra. Embaixadora referiu. Portanto, temos hoje um trabalho para uma relação diferente com a União Europeia, mas continuamos a partilhar múltiplos interesses. Falou a Sra. Embaixadora várias vezes na área da economia, na área do comércio. É fundamental manter essa fluidez nas trocas comerciais, saber a posição definitiva do Reino Unido no que diz respeito à relação com o mercado europeu, o mercado único, a União Aduaneira, até a própria administração das alfândegas, digamos assim, do Reino Unido, tem algumas dúvidas como é que o que vai acontecer, mesmo para lá do período de transição, e, portanto, há muita desinformação, e também no Reino Unido, há colegas meus, eu próprio estive no Reino Unido recentemente, há muitas divergências e opiniões diferenciadas e, portanto, era fundamental que o Reino Unido concretizasse. Temos matérias, a Sra. Embaixadora referiu de uma forma muito ampla a questão da política externa, a questão da segurança e a cooperação que devemos ter a outros níveis, porque há muitos pontos em que temos que ter cooperação. A Sra. Embaixadora falou da questão do Galileu, como é evidente, isto agora é uma negociação, portanto, sabemos que não vai ser fácil, mas queremos acreditar. E utilizo aqui um termo que a Sra. Embaixadora utilizou muitas vezes, que é, temos de ter um acordo sem atritos, porque partilhamos interesses muito grandes e organizações internacionais e temos, como é evidente, um conjunto de matérias que devemos partir para essa grande, digamos, acordo, um grande acordo que permita realmente que a relação se mantenha forte. Mas, como a Sra. Embaixadora sabe, um dos temas, e sei que sabe, porque tenho acompanhado de perto, é a salvaguarda dos interesses, não só dos cidadãos europeus, mas muito particularmente da nossa comunidade que reside no Reino Unido. Continua nesta matéria a haver muitas incertezas. A Sra. Embaixadora esteve numa reunião em Londres com alguns responsáveis da nossa comunidade e teve noção dessas incertezas. É preciso ter em consideração que a nossa comunidade residente no Reino Unido não é um universo homogéneo. Nós temos um terço da nossa comunidade que foi viver para o Reino Unido antes de Portugal estar na União Europeia, e os seus filhos e os seus netos, estes não têm qualquer tipo de problema. Às vezes falássemos com eles em relação ao Brexit, que se calhar tinham opiniões que nos surpreenderiam a nós portugueses. Depois temos outro terço da comunidade que chegou a partir do final do século passado até o início do atual século, e nos últimos anos, 7 ou 8 anos, tivemos um terceiro fluxo migratório. E, como tal, são relações, até com a própria administração britânica, completamente diferentes. E o que sabemos é que há problemas.
Há um tratamento, por vezes, da administração que não é homogéneo. E não sendo homogéneo, não só relativamente a diversas instituições, mas muito particularmente até junto das pessoas, casos iguais não têm tratamentos iguais. A Sra. Embaixadora falou de simplificar, é claramente fundamental clarificar e que seja claramente homogéneo o tratamento. Senão vamos ter injustiças que neste momento estão a acontecer, certamente há vezes por excesso de zelo de um funcionário, de um serviço, mas isto tem que ser clarificado para evitarmos problemas. Nesta população ainda temos a questão dos portugueses, e neste caso muitos europeus, que são académicos, investigadores ou estudantes. E aqui temos outro tipo de problema, até porque o que está em causa até é o modelo universitário do Reino Unido e o próprio financiamento do modelo universitário do Reino Unido. Sabemos, vou já terminar, Sra. Presidente, sabemos que isto poderá ter consequências nas propinas, como se diz em Portugal, ou seja, na inscrição das universidades. Os investigadores têm alguns receios, o que é que vai acontecer quando terminarem os seus estudos, para lá do período transitório, se poderão ter residência para exercer uma atividade profissional no Reino Unido. Temos a questão das bolsas também e depois temos o mundo académico com as incertezas, muitos deles, como é evidente, estão a encontrar outros países e, como sabe, o número de pessoas que estão a deixar o Reino Unido no mundo académico é realmente preocupante para o próprio modelo académico do Reino Unido. Eu vou terminar apenas dizendo que as relações bilaterais Portugal com o Reino Unido vão depender muito do acordo. É a última pergunta que lhe deixo. A Sra. Embaixadora estive aqui muito tempo neste país, fala um português extraordinário que só nos podemos congratular como parlamentares, conhece bem o nosso país, e aquilo que eu lhe perguntava é que nas futuras relações bilaterais, tendo em conta que o Reino Unido será em muitas matérias um país terceiro, onde é que Portugal e o Reino Unido poderão ampliar a sua relação e quais é que são as oportunidades para um país como o nosso, que tem uma visão transatlântica, às vezes muito parecida com o Reino Unido, e tem uma forma de estar no mundo também parecida com o Reino Unido. Eram estes contributos que tentámos aqui dar e, uma vez mais, agradecer-lhe, Sra. Embaixadora, a sua relação, muito particularmente com este Parlamento. O Grupo Parlamentar do PC não podia deixar de o assinar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra.